Bom, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do quadro de entrevistas do Ministério Público de Pernambuco, o seu Diálogos com o MPPE. Nesta edição nós vamos tratar sobre um tema delicado, que é a violência doméstica e familiar. Para o programa, nós convidamos para falar um pouco mais sobre o assunto a promotora de justiça Giovana Belfort. Doutora Giovana Belfort, bem-vinda ao Diálogos, obrigado por ter aceitado aí conversar conosco. O prazer é todo meu, eu que agradeço. Um prazer, uma honra e uma alegria imensa estar aqui com você no Diálogos do MPPE. Doutora Giovana, para a gente começar, vamos falar aquela velha expressão. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Se mete a colher? Sim, porque em briga de marido e mulher há toda uma estrutura familiar aí em jogo e é questão de direitos humanos previstos na Constituição Federal, na Lei Maria da Penha, e a gente tem sim que meter a colher e evitar isso aí. Doutora, eu trago aqui alguns números, porque infelizmente esse momento de isolamento social nem sempre é bom para algumas mulheres. A expressão lar de doce não tem nada. Muitas estão reclusas com o agressor dentro de casa. Então, eu queria que a senhora comentasse, por exemplo, alguns dados aqui, por exemplo, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que os casos de feminicídio no Brasil, em 12 estados da federação, aumentou durante a pandemia entre os meses de março e abril, aí de isolamento, a gente já está entrando no terceiro mês, aumentou 22%. Doutora, o que é que de fato essa pandemia contribuiu para que aumentasse essa violência, né? Rafael, essa questão que estamos vivendo atualmente, né, uma situação totalmente atípica e excepcional, uma pandemia, em virtude dessa situação, a recomendação é que todos fiquem em casa, né, para evitar essa propagação desse vírus. E o ficar em casa, para muitas mulheres, não é sinônimo de segurança, como deveria ser, e sim o contrário. Muitas estão em perigo. Essa situação de estar em casa e isolamento social, sem o contato com as pessoas da família, com os amigos, com o trabalho, fazem com que essas mulheres fiquem confinadas justamente com aquele que é o seu algoz, que é o seu agressor. Então, somando essa situação que já causa o estresse de estar em casa, confinada com ele, que já tem um histórico de violência, somada ainda a questão do consumo de álcool, e as pesquisas estão indicando que esse período, o aumento o consumo de bebidas alcoólicas aumentou bastante. E a gente sabe que o consumo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é um fator que potencializa a violência doméstica. Então, associando o confinamento, o consumo de bebida alcoólica ou outro tipo de droga, mais a tensão e estresse causado pelas questões econômicas que muitas famílias estão vivenciando nesse período excepcional. Então, é um trio que potencializa muito a violência doméstica. Então, a gente vê que essa é uma realidade que aconteceu na China, onde as pesquisas mostram que o número de registros de violência doméstica durante o isolamento social que eles vivenciaram naquele país triplicou. A gente percebe essa mesma realidade em outros estados aqui do país, no Rio de Janeiro, que apresentou um aumento de 50%, no Paraná de 15%, em outros estados também aumentando. E aqui em Pernambuco, curiosamente, a gente vê que os registros de boletins de ocorrência nas delegacias especializadas de violência doméstica diminuíram. Então, eu não acredito que os números de violência doméstica, os casos de violência doméstica tenham diminuído nesse período, porque a gente vê que tem fatores que contribuem para a prática dessa violência. E como é que se explica essa questão da diminuição? Então,
penso eu que esses números não estão sendo notificados. As mulheres não estão descendo às delegacias de polícia para registrarem um boletim de ocorrência. Então, é um grave problema que tem que ser resolvido, porque a gente não pode deixar que essas mulheres vivam, continuem sofrendo durante esse período já de grande sofrimento, né? Ainda sofrer esse tipo de violência. Certo, doutora. Vamos falar agora um pouquinho com relação ao canal 180, que é um dos principais de denúncia. Segundo dados, caíram 8,6% em março de 2020, se comparado aos números de denúncias recebidas em 2019. Sempre está tendo uma queda. Ao mesmo tempo que aumentam os casos, né, de violência, também diminui os casos de denúncia, né, de abrir a boca, de falar realmente, das vítimas poderem denunciar. Né? Isso é um lado preocupante. Aumenta a violência, mas e não aumentam os acessos da vítima a poder se manifestar. E um dos fatos também interessantes é porque se inicia a violência doméstica, doméstica e familiar, porque não necessariamente pode ser entre briga de casal, né? Homem e mulher, o companheiro homoafetivo, como seja o casal, pode ser algum ente, algum parente próximo ali que esteja no convívio daquela pessoa, independente do gênero. Rafael, em relação a primeiro ponto, né, que foi abordado, uma pesquisa do Data Senado de 2017 revela que as principais causas das mulheres não denunciarem a violência doméstica familiar que sofrem, o primeiro delas é por medo do agressor. E o percentual desse medo do agressor é 74%. O segundo delas é a dependência financeira, aí com 34%. A terceira causa é a preocupação com a criação dos filhos, que vem em 34%. O quarto item é a vergonha da agressão, que vem em 26%. Quinto é a não existência da punição, que é 23%. A sexta é acreditar que seria a última vez, que aquela agressão seria a última vez, que vai em 22%. E o sétimo é não conhecer os seus direitos, que vai em 19%. Então, nesse período específico e excepcional de pandemia que estamos vivendo, muitas mulheres estão deixando de notificar os crimes dos quais são vítimas, seja por desconhecimento dos canais aqui procurar, nessa época em que muitas instituições estão trabalhando de forma remota, mas acredito também que o principal dela é o medo do agressor. A pesquisa do Data Senado de 2017 já revela 74% é o medo do agressor. E nesse momento excepcional, elas estão convivendo com ele 24 horas por dia. Então, tem o medo que já existia nessa situação potencializou. Então, dificulta ainda mais o registro desse boletim. Então, daí porque nós que trabalhamos com essa temática, repito, acreditamos que esteja ocorrendo subnotificação. A gente já vai se encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu tomei conhecimento de um projeto de lei que tramita na Câmara, que é sobre assegurar o funcionamento de casas-abrigo para mulheres durante a pandemia. O projeto de lei é o PL 1444 de 2020, onde União, Distrito Federal, estados e municípios devem assegurar recursos extraordinários emergenciais para o funcionamento dessas casas. Então, doutora, como é que a senhora avalia esse projeto de lei, que é da autoria da deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia? Como é que a senhora vê essa iniciativa? Essa questão do abrigamento é de fundamental importância. E aqui em Pernambuco, nós contamos com casas-abrigo já há algum tempo, há alguns anos, que a Secretaria Estadual da Mulher é que é responsável pelo cuidado dessas casas-abrigo, né, do ingresso e da saída das mulheres vítimas nessas casas-abrigos. Então, há casas-abrigos no estado de Pernambuco, em locais
sigilosos, né, que só a Secretaria Estadual da Mulher que tem esses endereços, essa questão, e as mulheres, quando registram um boletim de ocorrência nas delegacias, então a delegada de polícia já pergunta a ela: você tem interesse nas medidas protetivas de urgência? Se ela diz que sim, ela diz quais são as medidas e a mulher vai dizendo: eu tenho interesse no afastamento, tenho interesse que ele não me procure mais, que ele não entre mais em contato comigo, enfim, ela vai dizendo as protetivas que tem interesse. E, ao mesmo tempo, naquela oportunidade, a delegada sempre pergunta: tem interesse no abrigamento? Tem condições de ficar em local seguro ou necessita desse abrigamento do Estado? Muitas delas, a grande maioria, diz que não tem interesse no abrigamento, que elas têm condições de ficar no local seguro. Mas algumas que correm sérios riscos realmente, que estão em um caráter de maior vulnerabilidade, elas optam por esse abrigamento. E aí a delegacia de polícia faz o encaminhamento para a Secretaria Estadual da Mulher, e essa mulher é encaminhada à Secretaria Estadual da Mulher e encaminhada para um abrigamento. O Ministério Público também pode fazer essa ponte. Às vezes, depois que ela já prestou queixa, tudo mais, no decorrer do processo, ela tem a necessidade, surge a necessidade de que ela vá para um abrigamento para salvaguardar a sua vida, a sua integridade física. Muito bem, doutora. Mais uma vez, a gente quer agradecer a sua presença aqui conosco no Diálogos com o MPPE para realmente dialogar junto à sociedade sobre um tema tão importante que é a violência doméstica e familiar, que infelizmente se agrava aí nesse momento de isolamento social. E obrigado a você que nos acompanhou também até agora, nosso Diálogos com o MPPE, seu programa de entrevistas do Ministério Público de Pernambuco, sempre trazendo um tema de interesse público, porque você já sabe, o que é de interesse público é notícia no MPPE. Até a próxima.